Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra, o espaço reservado no nosso canal para o aprendizado da Palavra de Deus. Nós estamos aprendendo sobre o Evangelho e como ele pode transformar a nossa vida no nosso dia a dia. E hoje nós iremos encerrar esta série. Então esse será o último estudo a respeito do Evangelho e como ele pode transformar o nosso dia a dia. Hoje, o tema do nosso estudo será Até os confins da terra. Por isso, eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 28. Nós iremos ler os versos de número 18 até o número 20. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Então Jesus, logo após ressuscitar dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos e convoca os seus seguidores dando esta ordem para pregar o Evangelho a toda criatura, pregar a palavra. Nós somos chamados por Cristo não para transmitir uma religião, mas para transmitir as suas palavras que se encontram no Evangelho. O Evangelho de Cristo, ele tem poder para transformar a vida das pessoas que o recebem. Se você ainda continua sentindo o fardo pesado do pecado sobre as suas costas, você precisa viver o Evangelho no seu dia a dia. Você precisa trocar este fardo pelo fardo leve e suave, a qual o Senhor Jesus nos proporciona através do seu sacrifício, a qual é ensinado para nós através do Evangelho. A ordem de Jesus é clara: ide e fazei discípulos. Eu sei que muitas vezes nós focamos na palavra ide deste versículo, mas aqui a principal característica que Jesus pede para os seus discípulos é que eles façam outros discípulos. Nós não somente temos que ir, mas temos que fazer discípulos. Se hoje eu e você somos crentes em Cristo, é porque aqueles que vieram antes de nós se tornaram seus discípulos. Então o discipulado, esse aprendizado, essa transmissão da palavra de Deus através do Evangelho de Cristo, ele precisa ser contínuo, é um movimento. Discípulo gera discípulo, discípulo gera discípulo. Hoje nós somos discípulos de Cristo, porque vidas se entregaram a Cristo e também foram discípulos de Jesus Cristo. O Evangelho chegou até nós hoje, porque pessoas transmitiram esses ensinamentos. E é isso que Jesus nos ensina através da sua palavra, que nós temos que fazer discípulos, ensinando a eles todas as coisas. E o que seria todas essas coisas? Ora, o Evangelho de Cristo Jesus.
Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele fala a respeito disso. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de 1 a 7. O apóstolo Paulo vai dizer assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e, mais tarde, por todos os apóstolos. Então Paulo, ele fala aqui para os coríntios a respeito do Evangelho. Ele fala que ele entrega aquilo que ele recebeu, ou seja, não é um outro Evangelho, não é um outro ensinamento, mas é o que a palavra nos diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. O Evangelho, ele é fruto da palavra de Deus. O que ela nos ensina, né, não está fora, não está sem sentido. Todo o ensinamento de Cristo através do Evangelho, ele se encontra na palavra de Deus. E nós, como seus discípulos, nós precisamos anunciar esta palavra a todas as nações. Esta é a ordenança de Jesus. Façam discípulos de todas as nações. É fazer discípulo. Para fazermos discípulos, nós temos que ir para fora. A ideia e o pensamento que muitos acreditam e praticam de que as pessoas precisam ir até a igreja para serem cuidadas, para ouvir a palavra de Deus, para terem um contato com o Evangelho. Esse pensamento não condiz com o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está ordenando a ir para fora, ir ao encontro das pessoas, mas não para pregar uma religião, não para fazer com que aquela pessoa se torne simplesmente um membro da nossa igreja, não, mas fazer discípulos. E aí sim, a partir do momento em que essas pessoas se tornam discípulos de Cristo, eles ingressam na igreja. Por isso Jesus diz: ide por todas as nações, fazer discípulos e ir por todas as nações, batizando. O batismo é o ingresso da pessoa à comunidade de fé, à igreja, a pertencer àquela comunidade. Vejam que há uma ordem e ela não pode ser invertida. É ir para depois ingressar, trazer para dentro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todos nós somos chamados para transmitir o Evangelho. Essa não é a função apenas do pastor, do presbítero, do diácono, mas é a função de toda a Igreja de Cristo. Todos nós temos esse ministério, porque todos nós somos discípulos de Jesus Cristo. Nós não servimos a uma denominação. Nós não servimos a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Nós servimos a Cristo, por meio desta igreja, a qual o Senhor tem nos abençoado. Mas nós somos discípulos de Jesus. Ele é a nossa salvação. Nós somos abençoados, pela igreja a qual nós congregamos, mas Cristo é o cabeça.
Cristo é a pedra fundamental. Sem Ele, a igreja não tem sentido nenhum. Portanto, todos nós temos este dever, esta ordem para cumprir, pregar o Evangelho a todas as pessoas. E Jesus fala aqui a todas as nações, porque Jesus está lembrando, os seus discípulos que, apesar de eles serem judeus, o Evangelho não deveria se limitar apenas aos judeus, mas a todos os povos. Todos os povos precisam conhecer Jesus Cristo. E, de fato, a Bíblia ela não nos deixa uma interrogação. Será que todas as pessoas irão conhecer a Cristo mesmo? Será que o Evangelho vai se espalhar por todo o mundo? Será que todos vão ouvir falar a respeito de Jesus? Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 9 a 11. A revelação que João, o apóstolo João, teve quando Jesus apareceu para ele falando a respeito das coisas que deveriam acontecer e que vão acontecer, no capítulo de número 7, no versículo de 9 a 11, João ele relata assim no livro de Apocalipse: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: Ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Que visão maravilhosa o apóstolo João contemplou aqui. Ele viu reunido todas as nações, todos os povos. Você pode imaginar isso? Todos os povos que nós conhecemos hoje, que nós temos conhecimento, todos, até mesmo aqueles que nós julgamos que talvez não sejam alcançados pelo Evangelho, não sejam salvos, até mesmo essas pessoas diante do trono, adorando ao Senhor em uma só voz, clamando e adorando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nós está proposto esta função, a qual nós não podemos nem chamar de trabalho, mas de privilégio, que era anunciar a Cristo a todas as pessoas, falar do amor de Jesus. O Evangelho, queridos, ele não precisa ser um tratado teológico. O Evangelho ele não precisa ser uma exposição profunda, intensa das Escrituras, mas o Evangelho ele pode ser resumido. O Evangelho ele pode alcançar vidas apenas através de simples palavras que testemunhem o que Cristo fez em nossas vidas. Nós podemos dizer às pessoas: Cristo pode mudar a sua vida. Cristo pode salvar a sua vida. Você crê? Porque Cristo mudou a minha vida. Você pode dizer isso às pessoas. Você pode anunciar isso
A única solução para os seus problemas é Cristo e somente Cristo. Todos nós podemos fazer isso. Precisamos espalhar a palavra de Deus. Esse evangelho que transforma o dia a dia. Esse evangelho que nos revela Cristo e que nos traz esperança, confiança, segurança. Esse evangelho que nos faz sentirmos filhos e filhas de Deus. E possamos transmitir este evangelho como alguém que tenha cura para todas as doenças, mas que não guarda para si e espalha para que todos sejam curados. Nós temos o caminho da salvação, que é Cristo, e nós precisamos espalhar as boas novas a todos. Que Deus nos abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana. Até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos e até lá.